Vocês sabem que os salmos são as orações dos salmistas. E muitos desses salmos são conversas dos salmistas com Deus. Eu acho que o Salmo 139, ele resume muito da conversa que nós gostaríamos de ter com o Senhor. E perguntarmos algumas coisas e dizermos outras tantas. E esse Salmo 139 é, na minha opinião, um dos mais expressivos de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esta noite. Salmo 139. Vamos fazer essa leitura bem atentamente. Veja não só a beleza do encadeamento das ideias, mas preste bem atenção nas diretrizes que o salmista vai tomando à medida em que vai direcionando a sua conversa com Deus. Então ele diz assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão do ventre. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem me dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Há algumas coisas aqui neste salmo que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite e acredito tem a ver com coisas que nós experimentamos e vivemos. Há pelo menos algumas delas que falam muito diretamente à nossa realidade, ao nosso cotidiano. E a elas que eu me refiro agora. Como eu disse a vocês, este é mais um salmo em que
O salmista faz a sua oração e traça a sua conversa com Deus, descarregando o seu coração, abrindo o seu coração, dizendo várias coisas que talvez o incomodassem, que o inquietassem. Ele vai expondo isso diante do Senhor. Isso já é um indicativo muito, muito importante. Em vez de nós carregarmos conosco inquietações, angústias, em vez de carregarmos conosco as nossas dúvidas, em vez de carregarmos conosco as nossas preocupações, as nossas aflições, é muito bom saber que nós temos a quem falar, que nós temos com quem compartilhar. E não se trata de alguém que vai apenas ouvir nossas palavras, mas de alguém que vai ouvir o nosso coração, que vai nos entender por dentro. A nossa grande dificuldade na comunicação, quando nos comunicamos com alguém, é a certeza de estarmos sendo compreendidos. Há muitas vezes em que a comunicação é extremamente equivocada, há ruídos enormes na comunicação, porque nem nós nos fazemos compreender direito, nem as pessoas compreendem perfeitamente. E o nosso maior desafio quando nos comunicamos com as pessoas é termos a certeza de que nos entenderam, de que compreenderam nossas intenções, de que nossas palavras foram devidamente interpretadas, para que os equívocos sejam evitados. Quando se trata de Deus, não há essa preocupação. Quando se trata de falar com Deus as coisas, de expor as nossas inquietações e as nossas angústias diante de Deus, essa preocupação não existe, porque Ele vai nos entender, porque Ele vai compreender exatamente o que estamos querendo dizer. E esse é um dado que logo de início esse salmo traz para muito conforto do nosso coração. É muito bom não termos só alguém para compartilhar nossas inquietações, mas termos Deus para fazer, termos acesso a Ele e podermos abrir nosso coração e descarregarmos nossas aflições, porque saberemos, Ele vai nos entender e Ele sabe o que passa dentro da nossa alma. Muitas vezes há situações da vida em que nós nos equivocamos tremendamente, ou porque compreendemos mal, ou porque não nos expressamos bem. Eu estava lendo essa semana uma história muito interessante. Diz que um padre estava completando 30 anos na paróquia em que ele estava. E então fizeram uma missa celebrativa, sabe, para comemorar os 30 anos do padre. Aí o padre foi fazer um discurso e foi agradecer lá a paróquia, a comemoração, a celebração. E ele começou dizendo: olha, irmãos, é uma alegria estar com os irmãos paroquianos aqui durante esses 30 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, da primeira confissão que eu ouvi aqui nessa cidade. A pessoa chegou, parece que tinha todos os pecados do mundo. A pessoa roubou, adulterou, fraudou, enganou, mentiu, desonrou pai e mãe. Ela confessou tudo de mal que ela tinha dito. E é bom saber que desde o começo eu pude contar com a confiança do povo. Aí o prefeito da cidade chega, mas chega atrasado. Ele não tinha pegado a padre falando e ele ia falar no desfecho. Aí o prefeito da cidade sobe e diz: olha, é uma alegria muito grande ter esse padre conosco agora há 30 anos. Eu me lembro da primeira confissão que eu fiz com ele, eu fui o primeiro a me confessar com ele. Então, há situações na vida em que a gente se equivoca, se atrapalha, nem somos bem compreendidos e nem nos compreendem bem. Agora, quando se trata de Deus, isso não acontece. Deus não é mais alguém que temos para compartilhar. Deus é aquele que nos entende completamente. Então, esse é um primeiro dado que esse salmo nos revela. Mas há algumas coisas sobre a nossa conversa com Deus e o que podemos falar com Ele, e que está registrado neste salmo, que devem nos chamar a atenção. A primeira é a seguinte: este salmo deixa muito claro que precisamos aprender a ter a humildade de entender que há coisas e mistérios que não podem ser compreendidos.
Uma das principais virtudes que devemos ter no nosso relacionamento com Deus, uma das principais virtudes que devemos ter quando oramos, quando buscamos a comunhão com Deus, é ter a humildade de aceitar que nós não compreendemos tudo e que há mistérios na vida, há mistérios na existência, que não podem ser explicados, que não podemos entender, e diante do mistério que não pode ser explicado e que não podemos entender, apenas ficamos como contemplação e reverência. Essa é a postura do Salmo. Vejam quantas vezes o salmista faz aqui referência a coisas que ele não compreendia. Quantas vezes ele se refere à grandeza de Deus e às coisas que Deus faz, e que ele não podia compreender nem entender. O que eu estou querendo dizer é que a primeira grande lição que esse salmo nos ensina é que não há como nos aproximarmos de Deus sem que diante dele primeiro assumamos que nós não temos condição, por mais que nos empenhemos em compreender, entender e explicar lógica e racionalmente tudo o que Deus faz, tudo o que acontece no mundo e no universo. Há coisas que nós, como seres humanos, não podemos entender e simplesmente contemplamos reverente. Isso é importantíssimo porque nós vivemos numa época em que estamos sendo acostumados a querer explicações para tudo. E há explicações para quase tudo. Mas por mais explicações que tenhamos para quase tudo nesse mundo e nessa vida, há áreas desse mundo e dessa vida que são mistérios que precisamos respeitar, muito especialmente as áreas que se referem à ação de Deus. Quando nós aprendemos a ter o mínimo de humildade para aceitarmos as coisas que não podemos controlar, e para contemplarmos reverentes as coisas que não podemos entender, fica muito mais fácil nós mantermos a nossa relação com aquele que é todo mistério e todo oculto. Nós não entendemos tudo sobre Deus, nem sei se vamos entender. Eu tenho minhas dúvidas se ainda na eternidade seremos capazes de entender tudo, porque mesmo na eternidade ainda seremos menores do que Deus é, continuaremos sendo criaturas dele, ou filhos dele, mas nunca acima dele, e talvez só se estivéssemos acima dele poderíamos compreendê-lo todo. Eu tenho uma desconfiança comigo, de que mesmo na eternidade ainda será impossível que nós possamos compreendê-lo completamente e plenamente. Muito menos aqui na nossa vida aqui. Então, quando nós estamos querendo dar explicações a tudo como Deus faz, e como Ele faz, e por que Ele faz, e com que razão faz, e de que maneira faz, nós estamos nos arriscando a nos perder nesse turvelinho de ideias não explicadas. O salmista parte de um pressuposto básico: há coisas que eu não entendo e ponto. Deus está acima da minha compreensão plena e ponto. Há coisas de Deus que eu jamais conseguirei entender e ponto. Por isso que o meu relacionamento com Ele é um relacionamento pela fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me parece muito clara nesse salmo e que também abre um caminho para que nós possamos nos relacionar bem com Deus e entendermos melhor a nossa relação com Ele, é o fato de que a vida é feita de vários momentos, e de várias fases, e de várias situações. Ele vai enumerando aqui várias situações da vida, vários momentos, várias circunstâncias na vida, há uma seleção delas. Desde que somos feto no ventre de nossa mãe, depois quando nós já somos maiores, ou quando viajamos, ou quando estamos sozinhos, e assim a vida vai passando e vamos nos deslocando nas diversas situações da vida. Mas uma coisa ele diz, Ele está presente em todos os momentos.
E essa é a segunda coisa que deve calar profundamente no nosso coração. A vida é uma dinâmica, ela não será a mesma, ela jamais será a mesma. Os momentos da vida e os períodos da vida vão mudando, nós vamos mudando, a nossa visão vai mudando, a nossa compreensão das coisas vai mudando, as pessoas ao nosso redor vão mudando, os tempos mudam, os tempos mudam. Um indício muito claro, por exemplo, de que nós estamos passando enquanto os tempos estão mudando é quando nós não conseguimos mais acompanhar essas mudanças. Eu quero dizer a vocês que quanto mais envelhecidos nós vamos ficando, mais difícil fica acompanhar as mudanças. Só que as mudanças não desaceleram porque envelhecemos, elas continuam no mesmo passo. Nós é que vamos desacelerando. E aí fica difícil acompanhar tudo. É claro que fica difícil. A coisa de 2 meses atrás, meu pai entrou no WhatsApp, com 80 anos. E aí minha irmã me escrevia dizendo, estou tentando ensinar. Eu falei, persista. E aí ela, passa uma mensagem para ele. Eu passava. Aí ficava aquele negócio escrevendo, digitando, e não chegava nunca nada. Digitando, eu já sabia por quê. Ele está aprendendo. Vai chegar uma hora. Mas as coisas mudam e a gente vai perdendo a capacidade de acompanhar essas mudanças. Eu me lembro do Frei Beto apresentando a máquina de escrever, lembra dela? A máquina de escrever para o sobrinho dele. Ele tira a máquina Olivetti, né? do armário, bota na frente do sobrinho dele. Isso aqui era uma máquina de escrever. A menina arregalou o olho e falou, é mesmo? Quer ver como funcionava? Aí ele vai lá, botou o papel e começou a datilografar. Aí foi escrevendo, aí o menino arregalou mais o olho ainda e falou, nossa, não precisa nem de impressora, a coisa vai saindo direto. A turma não conhece, não faz nem ideia do que era a máquina de escrever, as coisas vão mudando, entende? As circunstâncias da vida vão mudando. E se nós temos que ter a humildade de saber que não compreendemos tudo, devemos ter a humildade também de aceitar certas limitações que nos são naturais, à medida que o tempo vai passando. Mas o salmista diz que mesmo na passagem do tempo e nas diversas circunstâncias, Deus está presente em todos os momentos. Ele nos acompanha em todos os momentos. Ele nos acompanha em todas as fases. A vida tem muitas fases, olha. Como Dom Helder Câmara dizia, essa vida é um círculo, é uma roda. Às vezes estamos lá em cima e às vezes estamos aqui embaixo. O Sérgio Cabral inaugurou a prisão onde ele está hoje. Alguns anos atrás ele estava lá descendo a cortininha da placa da prisão. Estava lá em cima da roda, mas a roda gira, a roda girou. E ele que estava lá em cima veio aqui para baixo. Hoje ele está lá dentro. A roda gira. Aqueles que estão em cima precisam saber que nem sempre a gente fica onde está. Às vezes a roda gira e a gente desce. Aqueles que estão embaixo não devem desanimar, porque a roda gira e a gente sobe. Porque a vida é assim, momentos e fases. A única coisa que não muda é o fato de que Deus está presente em todos os momentos e em todas as fases. O salmista diz, Ele me acompanha em todas essas mudanças. E há uma terceira coisa que neste salmo me chama muita atenção. Então vejam, primeiro, devemos ter a humildade de saber que não podemos explicar tudo. Há coisas que a gente só aceita pela fé e pela confiança em Deus. Segundo, devemos entender que a vida é feita de fases, de mudanças, realmente as coisas nunca ficam como são. Somos empurrados e levados de roldão pelas mudanças, pelas fases diferentes, mas o Senhor vai nos acompanhando. E o Senhor está conosco em cada momento. E por fim, o salmista
tem um momento só em que o salmista faz um pedido explícito aqui, que é no final do salmo, quando ele diz: Senhor, me examine e veja se há em mim algum caminho errado, algum caminho torto, e ajusta o meu caminho. O que nós aprendemos, importantíssimo para nós, nessa nossa jornada, é que ao mesmo tempo em que temos que ter a humildade de entender que há coisas que não podemos compreender, ao mesmo tempo em que temos que ter a humildade de confiar na presença de Deus nos diversos momentos e fases que a vida possui, devemos também ter a humildade de deixar que Deus faça os ajustes necessários. Sempre teremos coisas que Deus vai precisar ajustar. Sempre há arestas que Ele precisa cortar. Sempre há coisas que Ele precisa lapidar e formar. E bem-aventurado é aquele que deixa Deus fazer o seu trabalho, que deixa que Deus vá ajustando as coisas que precisam ser ajustadas. E tem toda a humildade de se expor diante de Deus e dizer: Senhor, olha para isso, veja se isso está certo, porque pode ser que eu ache que não. Aos nossos olhos há muitas coisas que estão certas, mas para Deus não são. Mas não interessa o que dizem nossos olhos, o que nos interessa é o que dizem os olhos de Deus. E devemos dizer para Ele: Senhor, veja dentro de mim se há algo que eu acho que está certo não estando aos teus olhos. Ajusta, conserta, repara. A nossa caminhada será cada vez mais produtiva e cada vez mais certeira e cada vez mais amadurecida e cada vez mais crescida quando nós deixamos Deus fazer isso. Porque, meus irmãos e irmãs, a verdadeira maturidade só desponta quando deixamos Deus fazer os ajustes que Ele precisa. Nós só amadurecemos na fé e amadurecemos na nossa maneira de ser, e amadurecemos na nossa maneira de andar, e amadurecemos na nossa conduta, e amadurecemos no tratamento com os outros, e amadurecemos no nosso estilo de vida, e amadurecemos na nossa mente, e só amadurecemos nas nossas reações, e só amadurecemos no nosso comportamento, e só amadurecemos na vida, enfim, quando deixamos que Deus faça os ajustes que Ele precisa fazer. Quando nós vamos sendo ajustados pelas mãos do Senhor. Por isso a preocupação do salmista, depois de ter dito: olha, tem muita coisa aí que eu não entendo, mas eu confio. Depois de ter dito: eu sei que a vida tem fases, momentos diversos e variados, mas também confio que tu estás comigo. Agora ele vem e diz: também confio nos teus ajustes. Senhor, olha para mim e vê se há em mim coisas que precisam ser ajustadas, e ajuste. O Salmo 139 é uma conversa com Deus. Eu fico às vezes me perguntando quem eu gostaria que se sentasse ao meu lado numa condução para eu poder encetar uma conversa. E aí vários nomes vêm à minha cabeça. E se Deus se sentasse ao nosso lado numa condução? Que tipo de conversa teríamos com Ele? Provavelmente alguns gostariam de saber seu futuro. Já que eu estou do lado de Deus, eu vou perguntar como é que eu estarei daqui a 5 anos. Se já vou estar casado, se já vou ter filhos, se vou estar calvo, coisa da coisa. Ou então alguns estarão preocupados em saber se estão doentes. Senhor, eu estou doente, tenho alguma doença que é incurável, que precise do teu tratamento, me fala logo, me diga logo. Se é, eu quero saber agora. Talvez alguns de nós queiram
respostas mágicas, soluções mágicas para certos problemas, e perguntem a Deus: como é que eu posso solucionar isso? Me dê a chave. O salmista se negou a perguntar a Deus qualquer dessas coisas. O que o salmista quis saber mesmo de Deus e conversou com Deus foram 3 coisas aqui. Primeiro, eu não entendo, mas eu creio. Segundo, eu sei que tudo muda, mas eu sei que vais comigo. Terceiro, eu sei quem sou e preciso de ajustes. Se Deus se sentasse do nosso lado, será que nós teríamos o desprendimento de dizer 3 coisas assim para Deus, com toda essa humildade, com todo esse quebrantamento e com toda essa contrição? Que o Senhor nos ajude a que descubramos nele e em nós mesmos aquilo que precisamos para que continuemos crescendo e amadurecendo na nossa fé e na nossa comunhão com Ele. Vamos ficar em pé e nós vamos encerrar cantando exatamente um hino que coloca métrica e música no Salmo 139. E nós vamos fazer dessa nossa última oração a conclusão dessa mensagem, dizendo a Deus exatamente o que o salmista disse e pedindo a Ele que faça exatamente o que